Vamos lá, hoje mais uma aula para vocês. Nós iremos estudar hoje função inversa. Função inversa. O que é que trata a função inversa? A função inversa ela trata de, por exemplo, se você tem uma função num domínio que vai, domínio de f, vai para um conjunto imagem de f, para esse elemento sair de um conjunto A, que eu chamo de domínio, para o conjunto B, ele vai obedecer uma função quando ele for bijetiva. Por exemplo, suponhamos que no conjunto A eu tenho 1, 2 e 3. No conjunto A eu tenho 1, 2 e 3. No conjunto B eu tenho 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. Observe que para mim sair do conjunto A e chegar ao conjunto B, eu tenho que obedecer a uma lei de formação. Pois se um elemento, eu digo que a função é bijetiva e ela sai de A para B, do domínio vai ter apenas uma imagem, eu digo que ela é uma função injetiva e bijetiva ao mesmo tempo para ser inversa, que é isso que nós vamos demonstrar. Então vamos olhar uma coisa. Olhe para mim, se eu disser que o elemento 1 saiu do domínio e a imagem dele é o 3, eu tenho que obedecer uma função. E de cara, você começa a entender que a função que respeita essa formação é que a minha f de x vai ser igual a x, que é o elemento 1, mais 2. Concordam? X é 1, 1 mais 2, 3. Chegou no 3. E essa função tem que se aplicar aos outros elementos do domínio. Então, da mesma forma que ela tem que acontecer para os outros elementos do domínio. Então, f de x sempre vai ser x mais 2. F de x sempre vai ser x mais 2. Muito bem, professor, mas nós estamos cansados de ver você saindo sempre desse conjunto, do conjunto A para o conjunto B. Muito bem, hoje eu disse que nós vamos estudar função inversa. E essa função aqui não é inversa, ela é uma função direta injetiva, que sai do domínio e vai para a imagem. Agora, como é que nós vamos fazer? Existe então, professor, alguma forma que diz que esse elemento 5 pode vir para o A, de B para o A? Sim, nós dizemos que existe uma função g que traz o 5 de volta para o A. Então, trazendo o elemento de B de volta para o A, eu estou voltando o caminho ao contrário. E se eu volto o caminho, é outra função que eu vou chamar de g, e essa função g vai ser f elevado a menos 1, que é o símbolo da função inversa. Se não, vejamos. Por exemplo, e como é que eu encontro, professor, essa inversa? Fazendo de uma forma bem direta, você vai perceber. Se a f de x é x mais 2, quanto é que vai ser o 5 para chegar no 3? Como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que g, vou chamar agora os elementos de x, g de x vai ser um número qualquer, por exemplo, vai ser o número 5, menos, vai ser o número 5, menos um número, vai ser 5, por exemplo, menos 2. Ou, se é 5 menos 2, o 5 é quem? X. Então, a minha função inversa, nesse caso, vai ser x menos 2. E vejam que se eu fizer x menos 2, se aplica a todos. Ó. 4 menos 2, 2. 3 menos 2,
1. Então, quando eu faço uma função inversa, eu vou dizer que a minha função sempre vai ser bijetora quando ela for uma função inversa. Ela vai voltar do conjunto B para o conjunto A. E nós achamos aqui, ó, g de x é igual a x menos 2, que é igual à minha função inversa. Tranquilo? Vamos continuar a aprender melhor em forma de exercício, que fica mais fácil você visualizar essa compreensão sobre função inversa. Veja só esse próximo exercício. Vamos agora olhando esse exercício. Veja só. Determine a lei da função inversa de cada função dada. Veja agora essa função aqui, a minha função que foi dada. Y é igual a x mais 5. Y, a função f de x, é igual a x mais 5. Veja só a função inversa dessa forma. Veja aqui que para mim fazer a inversa tem um bizuzinho para você. Ó. O que é y eu vou chamar de x e o que é de x eu vou chamar de y dessa forma. Aqui não é y, eu vou escrever x igual a, aqui não é x, y mais 5. Agora, como eu quero a função e você sabe que y é que é f de x, então a função inversa agora vai ser y igual a f menos 1. f menos 1. Então eu vou isolar o y. Então fica y mais 5 igual a x. Y é igual a x menos 5. Então f de menos 1 vai ser igual a x menos 5. Essa é a primeira lei da função inversa, dessa minha função dada. Vamos olhar o segundo. Qual é a primeira coisa que eu faço? Já prestou atenção o que eu faço? A primeira coisa é transformar o y em x e o x em y, menos 4. Isola-se o y, aí eu vou ter y igual a x mais 4. Então, f de menos 1, que é a função inversa, vai ser igual a x mais 4. Entenderam? Então, fica muito fácil compreender quando você manja que você tem que trocar apenas as letras da sua função para achar a função inversa. Veja o item C e o item D. No item C, você vai observar. Ó. Veja no item C, levando em conta aqui, ó, trocando as letras, x igual a 4y mais 2. Isola o y, 4y mais 2 é igual a x, 4y é igual a x menos 2, y é igual a x menos 2 sobre 4. Essa é a minha função inversa no item C. Vamos para o item D. Trocando-se as letras, ó, y menos 4 sobre y mais 1. Vou multiplicar esse com esse, beleza? Então vai ficar, ó, y vezes x é xy, mais 1 vezes x é x, igual a y menos 4. Quem é que eu quero isolar? O y. Então, fazendo o isolamento de y, eu tenho xy, o y está de um lado somando, ele vem subtraindo, eu tenho lá o menos 4, o x está positivo, ele vai negativo. Então, coloca-se, como tem y em um e y no outro, olha só, eu vou colocá-lo em evidência. Então, eu tenho y que multiplica x menos 1 é igual a menos 4 sobre x. Isolando o y, eu tenho que menos 4 menos x sobre x menos 1. E essa é a minha função inversa no item D. Entenderam?
Tá claro isso? Vamos continuar fazendo aqui no mínimo, mais uma opção. Duas opções. Mais um a letra E dessa questão e vamos fazer uma outra questão para melhor fixarmos nosso conhecimento. Agora você vem me dizer, professor, agora ficou complicado. Aí eu digo, complicado por quê? Veja só. Não, professor, ficou complicado porque você veio lutar para me achar a função inversa de uma equação dentro de uma raiz. Calma, tudo tem solução e você vai perceber. Veja só, aqui você tem uma raiz cúbica. Veja só, lembre-se qual é a função, qual é a operação inversa de uma radiciação. Isso, potenciação. Se ela está aqui em forma de raiz, ela vai para o outro lado em forma de potência. Porém, antes de eu fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Você lembra? Isso, muito bem. Mudar as letrinhas. Aqui é x e aqui é raiz cúbica de x mais 3. Fazendo isso, eu terei x ao cubo igual, aqui é y, desculpem, aqui igual a y mais 3. Então, a minha função inversa vai ser y igual a x ao cubo menos 3. E essa é a função inversa. Só uma dica para vocês, para nós começarmos, para nós resolvermos mais algumas questões, é o seguinte, graficamente, você vai ter que toda função inversa, ela vai ter aqui uma simetria com relação ao seu eixo, Então, ela vai ter essa função, se ela for inversa, veja que ela tem um certo ângulo com relação à simetria e ela vai estar no mesmo quadrante e ela vai permanecer, estes ângulos serão sempre iguais, certo? Eixo de simetria dentro de um gráfico. Tranquilo? Se aqui, como é que vai acontecer isso, professor? Se aqui for 5 e aqui for 2, bem aqui é 5 e aqui é 2. Ela vai obedecer sempre esse eixo de simetria. Tranquilo? Vamos resolver uma questão para não ficar só em conversa boba, em conversa só de introdução. Vamos resolver essa próxima questão. Considerando a função dada por f de x igual a 2x mais 1, calcule f de 3. Muito bem. f1 de 3, então que é o quê? A função inversa. Então aqui eu tenho y igual a 2x mais 1, trocando eu tenho x igual a 2y mais 1, então eu vou isolar o y, que vai ser igual a x menos 1, e y vai ser igual a x menos 1 sobre 2. E quem é esse y? É o f de menos 1. Então, f de menos 1 de 3 vai ser igual a x menos 1 sobre 2. f de menos 1 sobre 3 vai ser, quem é o x? 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1, f de menos 1, 3. Função inversa de 3 vai ser 3 menos 1 dá 2, sobre 2 dá 1. Então, aqui é a minha resposta dessa pequena questão, dessa pequena equação. Muito bem. E para concluir nossos estudos de hoje, esse pequeno vídeo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos determinar a função inversa de 2 mais a função inversa de menos 2, sabendo que a função original é
f de x igual a 3x mais 1. Então, temos aqui, ó, y igual a 3x mais 1. Então, x é igual a 3y mais 1. 3y é igual a x menos 1. Y é igual a x menos 1 sobre 3. E quem é esse y? É a minha função inversa. Então, a função inversa de 3x mais 1 é igual a x menos 1 sobre 3. Certo? Fazendo isso, eu tenho f inversa de 2. Então, f, função inversa de 2, igual a 2 menos 1 sobre 3. Então, 2 menos 1 é 1, dá 1 sobre 3. Achei um resultado. Função inversa de menos 2 vai ser igual a x menos 1 sobre 3. Função inversa de menos 2 vai ser igual a menos 2 menos 1 sobre 3. Menos 2 com menos 1, menos 3. Dividido por 3 dá menos 1. Muito bem. Então eu tenho 1/3 menos 1. Tira-se o MMC, dá 3. 3 vezes 1, 3 por 3 dá 1. 1 vezes 1 é 1. 3 dividido por 3 é 3. Certo? 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, 1 menos 3 dá menos 2 sobre 3. E essa é a nossa resposta final. Então, aqui dá igual a menos 1. Certo? Então, a minha resposta final dessa questão é menos 2 sobre 3. Certo? Então, função inversa é isso aí, galerinha. Eu quero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse conceito e continuem estudando, pois essas questões não somente são importantes para o seu aprendizado agora no ensino médio, mas para concursos e vestibulares. Estude com a gente, inscreva-se no canal, dê um joinha e até a próxima. Teremos outras aulas gratuitamente para você. Muito obrigado.